A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito feliz de ser recebido por você em sua casa mais uma vez. Temos orado por você e desejado que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema Reforma e Reavivamento, uma necessidade urgente da Igreja Evangélica Brasileira. Chame a sua família, convide seus amigos, porque certamente Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do nosso presidente do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro, e aqui temos a honra de receber aqui no programa da nossa igreja, o programa Verdade e Vida. Seja bem-vindo, reverendo Roberto. Então é uma alegria para mim estar com você aqui no programa Verdade e Vida e saudar todo o povo que nos ouve e todo o povo que nos vê pela TV e dizer ao povo presbiteriano e ao povo brasileiro em geral que a graça, a misericórdia e o poder do Senhor sejam em cada um e nos seus lares, nas suas famílias e com os seus empreendimentos. Reverendo Roberto, o que significa estar como presidente do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil? Essa é uma pergunta que mexe um pouquinho com o ego da gente. Quando a gente fala do ego, porque todos nós, querendo ou não, nós sentimos uma certa alegria, um certo orgulho daquilo que nós estamos fazendo. Mas também é uma pergunta que mexe muito com a responsabilidade ministerial. 150 anos de uma igreja é uma história que pesa sobre os nossos ombros. Uma história que desafia-nos para agradecermos a Deus, mas desafia-nos para olhar o futuro com os olhos de Deus e descobrirmos aqui o que nós devemos fazer para a glória do Senhor. Deus tem colocado o senhor ao longo desse segundo período de mandato à frente da igreja. A igreja tem estado pacificada, tem caminhado em paz, tem crescido. E como o senhor vê o crescimento da igreja presbiteriana hoje, 50 anos depois que ela era a maior denominação evangélica? Hoje, 50 anos depois, a igreja retoma o seu crescimento. Como o senhor vê essa realidade? A igreja presbiteriana é uma igreja de vanguarda no Brasil. Nós somos a primeira igreja a chegar com uma proposta única de evangelização para o povo brasileiro. Então, em certo sentido, nós somos a igreja que abrimos as portas para a evangelização do povo brasileiro. Também somos a igreja que levou os pensadores, os estudiosos bíblicos, a entenderem que nós precisamos de uma mensagem para o nosso povo. Mas nós não somos uma igreja de um crescimento rápido. Nós crescemos continuamente, mas eu creio que nós estamos com um crescimento muito grande hoje. Se nós olharmos para o passado, vamos ver que nossa igreja hoje está crescendo mais que no passado. Mas nós não seremos, de maneira alguma, a maior igreja evangélica do Brasil. E nem temos pretensões para isso. Nós vamos ser sempre uma igreja muito crítica, muito criteriosa naquilo que nós queremos, naquilo que nós somos, naquilo que nós pensamos, porque o nosso desejo é que o povo presbiteriano possa, de fato, prestar o serviço que o Senhor quer que ele preste à sociedade na qual nós estamos inseridos. Reverendo, nós senhores têm estado nesse Brasil todo, nas comemorações do Sesc Centenário. Como o senhor está vendo aí, nós estamos há alguns dias da nossa comemoração oficial, que será lá na Catedral Presbiteriana. Como o senhor tem visto aí ao longo desses anos, pelo qual o senhor tem caminhado por todo o Brasil? A comemoração da Igreja do Rio de Janeiro é um momento muito importante para todos nós. Nós estamos chegando ao final de uma caminhada de praticamente um ano. Nós começamos em agosto do ano passado, no estado de Roraima, e Deus tem abençoado, porque quando nós lançamos o desafio de 150 anos, nós lançamos dentro de 3 bases. A unidade da igreja, onde de fato nós somos uma igreja una, na doutrina, naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos como sistema de governo. Isso tem demonstrado um sentido de participação de todo o povo brasileiro em torno de uma mesma meta. É um momento de gratidão a Deus pelos feitos do passado, mas é um momento de reflexão para o futuro, de avivamento. E eu creio que a igreja tem crescido mais a partir
dos 150 anos e a igreja terá outra história a partir dos 150 anos. Então, ao comemorarmos no dia 12, agora, na igreja do Rio de Janeiro, o término, podemos dizer, quase o momento final, com todos os presbitérios, com todos os nossos sínodos, com toda a representação de toda a massa que dirige a igreja, nós estaremos agradecendo a Deus pelos feitos memoráveis deste ano e olhando para o futuro com os olhos do Senhor. Está vindo delegações de vários países, as autoridades civis e representativas do nosso país estarão lá. Como é que o senhor vê essa ida do presidente da República, de autoridades e delegações de outros países? Nós vamos ter dois momentos nesta comemoração. Um, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, no dia 12, o povo presbiteriano está todo convidado para estar conosco. É quando nós estaremos recebendo Sua Excelência, o Presidente da República, juntamente com as classes políticas representantes. Será uma sessão solene, um momento cívico, religioso, de gratidão, mas também de reconhecimento do posicionamento da nossa igreja no Brasil. Nossa igreja tem uma posição muito firme no solo brasileiro, na área da educação, na área política, na área social. É uma igreja que tem contribuído, de fato, para o desenvolvimento deste país. Nós queremos que o presidente possa tomar conhecimento do que a nossa igreja tem feito. Ele estará conosco nessa oportunidade. Assim, ele já marcou para o horário das 9 horas da manhã, no dia 12, lá na igreja do Rio de Janeiro. Nós conclamamos o nosso povo para estar presente. E no culto solene, onde nós, de fato, estamos agradecendo a Deus. Estamos recebendo delegações de 17 países, ou 17 instituições com as quais a nossa igreja tem relacionamento, onde nós estaremos aí prestando a essas instituições, a essas igrejas irmãs, um relatório daquilo que a nossa igreja está fazendo e um panorama daquilo que nós gostaríamos de continuar fazendo junto com esses queridos irmãos. Reverendo, nós vamos voltar no próximo programa, porque temos ainda a falar da nossa igreja presbiteriana. Por enquanto, nós vamos parar por aqui e voltamos no programa da próxima semana. Nós vamos ouvir essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Hoje eu quero abordar com você um dos temas mais oportunos, mais urgentes e mais necessários para a vida da igreja contemporânea. Eu quero conversar com você sobre o tema reforma e reavivamento. Eu tenho, com a graça de Deus, percorrido a nação brasileira, pregado em centenas de igrejas, em várias denominações evangélicas da nossa pátria. E tenho chegado a uma conclusão inequívoca, séria, preocupante. A igreja evangélica brasileira precisa passar por uma nova reforma. Nós nos chamamos de igreja protestante, mas já não protestamos mais.
Nós nos chamamos de igreja evangélica, mas muitas igrejas têm abandonado o verdadeiro evangelho, o antigo evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da cruz de Jesus Cristo. Hoje nós temos uma igreja que tem extensão, mas não tem profundidade. Uma igreja que tem influência política, mas não tem poder espiritual. Uma igreja que tem riqueza material, mas não tem integridade moral. Uma igreja que busca os aplausos dos homens, em vez de levar estes homens ao arrependimento. Uma igreja que prega para agradar e não para levar este homem ao arrependimento e à conversão. Nós precisamos parar e rever isso, porque nós temos hoje uma igreja que se diz evangélica, mas que é analfabeta da Bíblia. Uma igreja que se diz evangélica, mas abraça todas as novidades estranhas à palavra de Deus. Uma igreja que tem deixado de anunciar o puro e simples evangelho de Jesus Cristo para abraçar doutrinas estranhas, contrárias à palavra de Deus. Estamos vendo hoje muitos púlpitos evangélicos pregando prosperidade, riquezas, e não a salvação em Cristo. E nós estamos vendo que as igrejas estão ficando lotadas de pessoas que estão buscando não a Deus, mas as bênçãos temporais de Deus. Elas não estão verdadeiramente no caminho da salvação, mas elas estão buscando alívios para os seus problemas apenas do aqui e do agora. Estamos vendo hoje uma pregação que enfatiza os milagres, as curas, o sobrenatural, mas não estamos vendo uma igreja conduzindo as pessoas a uma vida de santidade. Não estão mais pregando o evangelho verdadeiro, genuíno e puro da graça de Deus, que transforma o homem e que reconcilia este homem com Deus e que leva este homem a uma experiência verdadeira e genuína de novo nascimento. Nós precisamos de uma nova reforma. Precisamos, na verdade, voltar àqueles pilares da reforma protestante, do só a Bíblia. Hoje, sonhos, visões, revelações e novas profecias estranhas e fora das Escrituras têm substituído a Bíblia em muitos púlpitos chamados evangélicos. Nós vemos evangélicos correndo atrás de verdadeiros gurus espirituais, pessoas que não examinam mais as Escrituras, pessoas que não conhecem mais as Escrituras, pessoas que correm às fontes rotas de ideias forjadas no laboratório do engano, em vez de voltar-se para a verdade das Escrituras e examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de Cristo, que nos apontam o caminho da verdade, porque a Bíblia é a verdade. Nós precisamos voltar à gloriosa verdade de sua fé. Quanto misticismo no meio evangélico, quantas pessoas botando um copo d'água em cima do rádio ou da televisão, achando que bebendo aquela água ele está recebendo os fluidos da graça de Deus. Quantas pessoas que creem numa rosa ungida, num lenço ungido, em coisas que brotam do misticismo e não das Escrituras Sagradas. Nós estamos vivendo uma realidade onde as pessoas estão trocando o rótulo, mas mantendo os chamados evangélicos prisioneiros do mesmo misticismo pagão. Nós precisamos de uma nova reforma na igreja evangélica brasileira. Precisamos reafirmar que só a graça. Nós estamos vivendo um período em que as igrejas chamadas evangélicas estão desenterrando as indulgências da Idade Média. Pessoas que compram as bênçãos de Deus por dinheiro. Pessoas que fazem do púlpito um balcão, do evangelho um produto, da igreja uma empresa e dos crentes consumidores.
Igrejas que você não está muito claro ao ouvir se é verdadeiramente uma empresa cuja finalidade é arrecadar dinheiro ou se é uma agência do reino de Deus para pregar o evangelho da graça. Nós precisamos de uma nova reforma na igreja evangélica brasileira. Nós precisamos de uma igreja que pregue somente Cristo. Quantas mensagens que focam os holofotes no ser humano, na grandeza do homem, na importância do homem. Nós estamos vivendo hoje, na realidade evangélica brasileira, do culto à personalidade. Estamos vivendo hoje situações em que pregadores e cantores são tratados como verdadeiros astros de cinema. Estamos vivendo o pecado da tietagem evangélica na realidade evangélica brasileira. A igreja precisa de uma nova reforma. Estamos vendo a realidade de uma igreja que não tributa e não rende toda a glória apenas a Deus. Nós entendemos que tudo é dele, tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Toda glória que não é dada a Deus é vanglória, é glória vazia, na verdade é idolatria. E nós não podemos aceitar esta realidade no contexto de uma igreja que se chama evangélica. Nós precisamos de uma nova reforma. Mas é importante ainda dizer o seguinte: eu disse que o meu tema hoje é reforma e reavivamento. Por outro lado, nós temos também uma igreja que se diz reformada, uma igreja que se diz histórica, uma igreja que se diz plantada no solo da verdade, mas que também, por outro lado, professa uma ortodoxia morta, sem vida, sem vício, sem alegria de Deus, sem fervor espiritual, um intelectualismo árido, seco, morto e vazio. Precisamos de reavivamento. Precisamos de uma vida plena do Espírito Santo de Deus. Não basta apenas ter luz na cabeça, é preciso ter fogo no coração. Não basta apenas ter conhecimento, é preciso ter também experiência. Não basta apenas saber muito a respeito de Deus, é preciso ter intimidade com Deus. Eu olho para a Bíblia e vejo, por exemplo, a igreja de Éfeso. Jesus Cristo elogiou a igreja de Éfeso pela sua ortodoxia. Era uma igreja que não tolerava o engano, que não tolerava as falsas doutrinas, que não tolerava as heresias. Mas Jesus Cristo disse para aquela igreja: eu tenho uma coisa contra ti, igreja de Éfeso. É que tu abandonaste o teu primeiro amor. Doutrina sem vida não glorifica a Deus. Ortodoxia sem piedade não glorifica a Deus. Conhecimento teológico que não se traduz em vida, em prática de cristianismo, não glorifica a Deus. Há muitas pessoas ortodoxas, mas estão secas como um poste, sem vida, sem vício, sem alegria de Deus, sem entusiasmo, sem paixão pela obra de Deus, sem envolvimento com o reino de Deus. Nós precisamos de um reavivamento espiritual. Estamos vendo uma realidade triste no contexto evangélico, de muitas pessoas que se dizem protestantes, que se dizem reformadas, outros que se dizem calvinistas, outros que se dizem ortodoxos, mas estão com a vida absolutamente murcha, seca, árida. Igrejas que estão morrendo, igrejas que estão minguando, igrejas que estão diminuindo, igrejas que estão encolhendo, igrejas que estão perecendo, não por falta de conhecimento, mas por falta de aplicar este conhecimento na prática. Igrejas que muitas vezes estão ensimesmadas, soberbas, que acham que somente elas estão no reduto da verdade, enquanto são absolutamente críticas com os outros, mas não vivem esta verdade que professam crer. Precisamos de um reavivamento. Você olha, por exemplo, quando Jesus Cristo disse para a igreja de Esmirna, era o contrário da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso
tinha doutrina, mas não tinha amor. Jesus a corrigiu e a exortou. A igreja de Esmirna tinha amor, mas não tinha doutrina, e Jesus também a corrigiu e a exortou. Nós não podemos ter uma igreja que tem plenitude da sua cabeça e o vazio do seu coração. Isso não glorifica a Deus. Nem também glorifica a Deus aquela igreja que tem a plenitude do coração e o vazio da sua cabeça. Nós precisamos voltar a unir o que nunca podia ter sido separado, ou seja, ortodoxia e piedade. Nós precisamos de doutrina certa e de vida certa. Nós precisamos de conhecimento e precisamos de prática de cristianismo. Nós precisamos de teologia certa e de cristianismo certo. Nós precisamos de reforma e de reavivamento. Eu olho para a história da igreja e vejo que muitas vezes a ortodoxia por si mesma não pôde produzir os resultados que a igreja precisava. Só quando a igreja se humilha, só quando a igreja chora pelos seus pecados, só quando a igreja acerta a sua vida com Deus, só quando a igreja se prostra sob a onipotente e poderosa mão de Deus e clama por um despertamento, e clama pela plenitude do Espírito Santo de Deus, é que esta igreja é revitalizada, é fortalecida, é reavivada, e ela se levanta como que de um vale de ossos secos para se tornar um poderoso exército nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu aguardo um tempo em que as igrejas evangélicas desta nação se voltem para as Escrituras. Este é o meu sonho, este é o meu projeto de vida, este é o meu empenho ao percorrer a nação brasileira, é conclamar a igreja evangélica brasileira a voltar para a Bíblia, para que os púlpitos se tornem instrumentos da proclamação da verdade do Evangelho. Mas muito mais do que isso, nós precisamos ter uma vida cheia de Deus, da plenitude de Deus, da plenitude do Espírito Santo de Deus, porque não basta apenas conhecimento, é preciso ter vida no altar de Deus, vida cheia do Espírito Santo de Deus. Este país, a nação brasileira, precisa experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Não avivamento forjado, fabricado, não fogo estranho, não algo que o homem produz. Nós precisamos entender que avivamento espiritual é obra soberana do Espírito Santo de Deus. A igreja não produz avivamento, a igreja ora por avivamento, a igreja prepara o caminho para a chegada do avivamento, mas só o Espírito Santo de Deus pode produzir um verdadeiro avivamento espiritual. Você que está me vendo e ouvindo nesta hora, eu gostaria de conclamar você a buscar de Deus uma reforma espiritual na sua vida e a buscar um reavivamento espiritual para a sua vida. Para que você ore, para que haja uma reforma espiritual na igreja evangélica brasileira e para que esta igreja, voltando-se para a verdade, ela possa então buscar um reavivamento. Eu preciso dizer para você, não há reavivamento sem reforma. Não há plenitude do Espírito onde a palavra de Deus está sendo neutralizada por tantas novidades e heresias que têm encontrado guarida no campo e na seara evangélica brasileira. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia e então buscar de Deus um verdadeiro e genuíno avivamento espiritual. Eu quero orar com você e eu anseio ardentemente que você entre nesta cruzada conosco, que você abrace essa causa conosco, para que Deus, na sua imensa graça, nos dê a bênção de ver na nação brasileira uma igreja bíblica, uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Curva sua fronte, ore comigo por esta causa. Deus querido, nós precisamos, Senhor, de uma nova reforma na igreja evangélica brasileira. E nós precisamos, Deus, com tanta urgência, de um reavivamento espiritual. Tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Visita a tua vinha, Senhor. Ela está murcha.
ela precisa de vigor, de restauração, de cura, de vida nova, de vida plena, plena do Teu Espírito. Nós oramos, Deus, para que um tempo novo da Tua parte venha sobre nós, tempos de refrigério, tempos de restauração, tempo de reavivamento espiritual. É a nossa súplica, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Da mensagem de hoje, o reverendo Hernandes Dias Lopes, à luz da Palavra de Deus, abordou a necessidade da Igreja Evangélica Brasileira de passar por uma reforma nos dias atuais. Demonstrou que a Igreja tem uma extensão, mas não profundidade. Tem uma influência política, mas não autoridade moral. Mostrou ainda que muitas igrejas esposam doutrinas estranhas às Escrituras que cada dia encontra guaridas em muitas outras. Mostrou também que precisamos voltar aos princípios da reforma, do sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus, soli Deo gloria. O reverendo Hernandes demonstrou ainda que não basta reforma, mas precisamos também de reavivamento. Não basta doutrina, precisamos de vida. Não basta a mente cheia de luz, mas precisamos ter o coração cheio de fogo, pois a ortodoxia morta não agrada a Deus. E se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o tema Reforma e Avivamento, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira essa ou qualquer uma das mensagens que aqui já foram pregadas. Também pelo nosso site você pode tornar o Verdade e Vida autossustentável. Clicando em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, preenche o seu boleto, imprime e paga em qualquer banco. Ou mesmo você pode fazer o depósito direto numa agência do Banco do Brasil, para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Nosso abraço aos amados irmãos mineiros que hoje estarão comemorando o Sesc Centenário da nossa igreja, ali na Igreja Presbiteriana de Contagem, com culto em ação de graças pelo nosso Sesc Centenário, que começa logo mais às 19h30. E o pregador será o presidente do nosso Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro. No próximo sábado será a vez dos paulistas a celebrar o Sesc Centenário, com o culto em ação de graças, e será no ginásio do Ibirapuera. O culto vai começar às 16h e será transmitido pelo site da nossa IPB, www.ipb.org.br. Neste sábado, visite a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Escola dominical com classe para todas as idades. E culto matutino sempre começando aí por volta das 9h. Culto vespertino, 18 e 19h, você vai dizer ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Igreja, uma história digna de ser contada. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, se Deus assim o permitir. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana. 150 anos evangelizando o Brasil. Dia 29 de agosto, você tem um compromisso com a sua família. Venha orar por eles na cruzada do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes estará trazendo a mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. Dia 29, na Praça da Apoteose, às 15h, no Rio de Janeiro. Organize a sua caravana e participe da cruzada do Sesc Centenário da IPB. Venha orar com e pela sua família.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.